Shabbat Shalom a todos. Estamos neste sábado abençoado, dia 27 de julho de 2024, e nós estamos com o estudo da Parashá Pinhas, no ano de 5.784. A Parashá Pinhas, ela se encontra em Números, capítulo 25, do verso 10 a Números, capítulo 29, verso 40, e também Números, capítulo 30, verso 1. A sua Haftará se encontra em Jeremias, capítulo 1, verso 1, ao capítulo 2, verso 3. E nós temos a sua resposta e concordância em 1 Pedro, capítulo 3, verso 8, ao capítulo 4, verso 19. Diz assim o livro de Números 25, 11. Pinhas, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira dos israelitas, visto que ele era tão zeloso pela minha honra entre eles quanto eu, não os destruir no meu zelo. E nós sabemos que na última Parashá, a Parashá Balaque, nós vimos que havia uma praga devastando o povo de Deus. E um total de 24 mil israelitas foram mortos. A praga, ela é um resultado da participação dos israelitas em uma imoralidade sexual com mulheres midianitas. Esse número de mortos, ele só cessou, ele só parou quando o neto de Arão, Pinhas, matou o israelita Zinri, um simeonita que abertamente levou uma princesa midianita para a sua tenda. E ele estava tendo relações sexuais e outras práticas perante todo o povo. Pinhas entrou em sua tenda e cravou uma lança nos dois. E assim que o sangue toca a terra, a praga cessa. O que Pinhas faz, a ação de Pinhas, o zelo do Eterno dentro dele, e isso é bom ser mencionado, o zelo que está dentro do Pai, Hashem, o Eterno, está dentro também do Filho, Pinhas. O zelo que está dentro do Criador também está dentro da sua criatura. E isso é importante mencionar. Os atributos que há em Hashem, da mesma maneira e da mesma forma, devam estar dentro daqueles na qual é chamado da imagem e semelhança do Eterno. E aí há uma aliança de Shalom, por causa do zelota, por causa do zelo de Pinhas. Nós vemos também nessa porção, além da aliança de Shalom, nós vemos também que há um censo. E dentro desse censo, as filhas de Zelofade, elas solicitam e recebem, elas pedem e recebem novas leis sobre herança. O Eterno, então, ele instrui a Moshe, também dentro dessa porção, a preparar um líder. No caso, aquele que foi selecionado foi Yehoshua. E nós vemos também, dentro dessa porção,
que o Eterno descreve os sacrifícios trazidos diariamente em ocasiões especiais. Nós sabemos que Pinchas, né? O seu nome ali significa pele escura. E hoje nós não queremos simplesmente estar aqui estudando a atitude, a coragem e o zelo daquele que é chamado de a pele escura, Pinchas. Mas hoje, com a ajuda do Eterno, nós queremos estudar sobre as 5 filhas de Zelofehad. Nós queremos trazer e fazer menção dos méritos dessas 5 mulheres. E vamos usar o texto de Hebreus, capítulo 4, verso 16, como base. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vamos usar também a segunda carta na qual Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 6, a partir do verso 14, como texto base. Não vos prendais em um jugo desigual com os infiéis, porque que participação tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, retirai-vos do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O último verso diz: e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Palavra que sai da boca do Altíssimo. Filhos e filhas. Eu quero aproveitar esse último citado, que Shaul, cheio do Espírito do Eterno, ele coloca uma sentença. Olha, o Eterno, ele vai ser pai para filhos e filhas. Ele faz questão, o Espírito do Eterno faz questão que seja escrito, narrado para todos sempre. O Eterno, ele é pai de filhos e filhas. Nós vemos aí o macho e as fêmeas. Nós vemos aí que não há acepção. E nós vemos essa situação acontecendo dentro dessa paraxá, dentro dessa porção. Muitas pessoas utilizam esta questão das 5 filhas, das 5 mulheres, e eles querem ali trazer e traçar algo sobre o movimento das mulheres contra o período patriarcal, contra a lei que foi mudada, a lei que foi alterada, e a lei na qual, com a força das mulheres, foi modificada, juntamente com a tradição e também com a cultura, que era considerada como uma cultura rígida. E também eles querem tratar sobre
igualdade de gênero e questionamentos concernente à lei. Mas, com um estudo minucioso e observando os detalhes, respeitando as vírgulas, nós vemos que não tem margem nenhuma. Essa paraxá e a atitude das 5 mulheres não tem nada a ver com quebra de tradição cultural. Não tem nada a ver com a cultura rígida. Não tem nada a ver com igualdade de gênero. E também não tem nada a ver com questionar a lei do Eterno. O que nós vemos é que as mulheres chegam e ficam de pé diante de Moshe e dos outros líderes e elas fazem uma petição halakhica. O que é isto? Elas apresentam uma situação e a forma na qual elas apresentam essa situação vai caindo por terra todas essas narrativas dentro do movimento feminista. Ah, o ministério feminino. Sim. É claro que o mérito das mulheres estão sempre elucidados. Portanto, que nós fizemos a leitura de textos na Brit Hadashah, aonde fala que, olha, vai se apresentando diante do trono da graça? Sim, eu vou. Eu quero me apresentar diante da corte celestial. Assim fizeram as 5 mulheres. Elas já chegaram com confiança, com emuná, com fé. Uma fé prática diante do trono da graça. E elas alcançaram misericórdia e também acharam graça. E foram ajudadas com um julgamento, com uma palavra muito favorável. Números 26, 33 diz assim: Zelofeade, filho de Éfer, não teve filhos, mas filhas. Os nomes das filhas de Zelofeade eram Maala, Noa, Oglar, Milcar e Tisra. Números 27, verso 1. As filhas de Zelofeade, filho de Réfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias de Manassés, filho de Yosef, chegaram, cujos nomes eram Maalar, Noar, Roglar, Milcar e Tisrar. Números 27, 6 e 7. E o Senhor respondeu a Moshe: As filhas de Zelofeade dizem bem. Outro texto, Números 32, Números 36, verso 2. E eles disseram: O Senhor ordenou ao meu Senhor que desse a terra por sorte aos filhos de Israel como propriedade. O Senhor também ordenou ao meu Senhor que dessem a propriedade de Zelofeade, nosso irmão, às suas filhas. Números 36, verso 6. Isto é o que o Senhor ordenou a respeito das filhas de Zelofeade. Casem-se como quiserem, mas casarão na família da tribo de seu pai, para que a herança
dos filhos de Israel não seja transferida de tribo em tribo, pois cada um dos filhos de Israel estará ligado à herança da tribo de seus pais. Números 36, o verso 10 e 11. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, Maala, Tisra, Hogla, Milcar, Noar, filhas de Zelofeade. Casaram-se, pois, com os filhos dos seus tios paternos. Eles se casaram com alguém da família dos filhos de Manassés, filho de José, e assim a herança deles permaneceu na tribo da família de seu pai. Agora nós vemos Josué, capítulo 17, e o verso 3. Mas Zelofeade, filho de Hefer, filho de Eliade, filho de Marqui, filho de Manassés, não teve filhos, mas filhas, cujos nomes são estes: Malá, Noá, Roglar, Milcar e Tisra. Um pouco mais à frente, nós vemos 1 Crônicas, capítulo 7 e o verso 15. E Maquir tomou uma esposa de Rubim e Sufim, cuja irmã se chamava Macar, e o nome do segundo era Zelofeade, e Zelofeade teve filhas. Nós vimos nesses textos que a atitude delas fizeram com que um nome e a propriedade de direito, a terra de direito de seu pai continuasse. Passaram-se vários anos e o Ruach HaKodesh inspirava os escritores para escreverem os nomes dessas 5 mulheres. E foi tão belo a atitude delas em levantar, em fazer uma petição haláquica e da maneira e com a hombridade e singeleza na qual elas apresentaram, que é dito de tempo em tempo os seus feitos. E aqui eu quero realçar mais uma vez os méritos das mulheres do nosso povo. E uma vez que eu estou e que sou aproximado de Israel, os homens têm que dar frutos, produzir frutos, uma vez que essas varas e também varoas foram conectadas em Israel. É a mesma seiva, é a mesma força. Não há desculpa para os homens, não há desculpa para as mulheres. Porque naquela época os homens, porque naquela época as mulheres mais aguerridas. Não. É a mesma seiva, porque o Eterno, ele é o mesmo de ontem, de hoje, e ele é o mesmo de depois de amanhã, presente, passado e futuro. As palavras dele permanecem, ele permanece para todo sempre. Então, a seiva permanece para todo sempre. Uma vez alimentado dessa seiva, eu tenho que demonstrar e produzir frutos, como os patriarcas e como as matriarcas. Uma vez na qual nós sabemos que toda mulher, ela é uma adoradora por excelência. Enxergam o futuro. São bênçãos do Eterno nessa terra. Está nas mãos delas ligar tijolos, construir, edificar lar, edificar família. Às vezes há um ditado que o homem fez a casa, mas a mulher pega aquela casa e transforma ela em um lar. Só a mulher tem esse poder. Não importa se é um palácio, não importa se é uma tenda, não importa se é um barraco. Ela pega aquele barraco e transforma ele em um lar.
nós temos um provérbio africano que diz: se quiser ir rápido, vá sozinho. Agora, se quiser ir longe, vá acompanhado. Se quiser ir rápido, vá sozinho. Mas se quiser ir longe, vá acompanhado. Algumas pessoas acreditam que nesta paraxá existe um momento de heroísmo, tanto de Pinhas, como também das 5 mulheres. Essa paraxá deveria ter também os 5 nomes das mulheres. Porque não é um momento de heroísmo apenas, não é um momento de bravura apenas de Pinhas. Mas também há um momento de bravura destas mulheres. Mas, se aprofundarmos, não é nem heroísmo e nem bravura, como muitos acreditam e pregam. Para nós entendemos que é um momento de progenie e posteridade. O que vem ou estar depois. Para nós, estudando o texto sagrado e vendo a atitude dessas 5 mulheres, nós vemos que é um momento de elevação e honra do nome do Pai, sim, do nome do Pai delas. E também elevação e honra de outros pais ou de outros homens no futuro, na qual estivessem na mesma situação. Ou seja, qual é a situação delas? O pai faleceu. E esse pai não tinha filhos homens. Elas apresentaram, ficaram de pé perante Moshe e a liderança e fizeram uma petição haláquica, porque assim acreditam os nossos sábios que elas viram dentro daquelas normas algo que Moshe não tinha visto. Elas tiveram um nível de elevação espiritual de tal maneira que perceberam algo que o grande líder Moshe não percebeu, que era o caso de um homem morrer e ele não ter filho. O seu nome iria sumir, desaparecer, no caso o sobrenome, né? E também a terra seria dada aos irmãos deste homem e as filhas deles, no caso, não teria direito, vamos assim dizer, a uma herança. E o nome também seria eliminado, extirpado. É interessante, quando nós falamos de um nome extirpado, que 24.000 pessoas foram extirpadas, eliminadas por uma praga. Sim. Essa porção, ela inicia com a atitude, com a ação de Pinhas. Mas nós vemos que no final da última porção, nós vemos que mulheres midianitas e moabitas, elas vieram para destruir e minar a moralidade masculina. Extirpar o nome, trazer a imoralidade sexual. Aí nós vemos a atitude dessas 5 mulheres, israelitas, judias, e aí elas vêm agora não para destruir e nem para minar a moralidade masculina. Elas vêm para elevar a moral dos homens. No caso aí, não somente do seu pai, mas de todos os homens daquela nação. O nome de nosso pai, assim elas dissem a Moshe, ele iria desaparecer.
O nosso pai não estava envolvido com a rebelião de Corá. É muito forte o que está acontecendo, o desfecho dessa porção é muito forte, tudo aquilo que está envolvido. E aí, nós vemos mulheres midianitas e moabitas aprontando, destruindo, minando, confrontando homens e destruindo todos eles. E agora nós vemos mulheres judias com a Torá dentro delas, elas vêm para elevar. Não para destruir, mas para construir homens elevados. Para construir o nome, de seu pai e um nome de outros pais no futuro. A ação delas refletem no futuro. Com essa percepção e sensibilidade que só as mulheres têm, elas se levantam e se colocam perante os líderes. E elas fazem uma narrativa, uma retórica muito respeitosa. O que elas querem, principalmente, é elevar o nome de seu pai para que ele não se perca. A conquista, a herança, a terra, o prosseguimento também. Elas lutam e guerreiam. Diferente de Pinhas, que chega e elimina com a sua espada e lança, com uma ação violenta, mas no sentido de amor e zelo, elas aqui apresentam outro tipo de luta. Palavras com graciosidade, cheias do Ruach HaKodesh. As mulheres têm esse poder. E nós homens devemos aprender também. Olha, como que eu chego no trono da graça? É com palavras graciosas, cheias do Ruach HaKodesh. Como que eu chego perante o Eterno com as minhas petições, com as minhas indagações? Eu chego com uma retórica, apresentando uma causa legítima. E não é falando ou brigando de qualquer maneira. É ser uma mulher bênção e não barraqueira. Então o nome do pai não desaparece. E nós sabemos também que, devido a não ter filho, elas seriam, e ele também, o seu pai, seria desfavorecido. O nome sumiria e o pai seria desfavorecido, porque não haveria porção na terra para ele. Então, elas queriam que o nome do pai continuasse, certo? Não desaparecesse, mas que ele continuasse e que ele fosse favorecido com a porção, com a parte da terra na qual ele também fez parte ali de todos esses 40 anos, Ele também fez parte de todo aquele aprendizado e ele, através dos méritos dela, foi favorecido com a parte, com a porção na terra. Isto é mérito de mulheres guerreiras. Mas é interessante que em Números 26, Deus ordena fazer um censo a Moshe e a Eleazar. Faça um censo de homens. E eles fizeram este censo, mas nós vemos ali que um dos principais aspectos desse censo eram de homens aptos para a guerra. E a outra situação, além do censo de homens aptos para a guerra, nós vemos em Números 26 que está sendo feito também, a partilha, a divisão da terra. Então, esse censo de homens, ele é feito tribo por tribo, família por família. E aí nós vemos em Números 26, 33, que é o censo de guerreiros, e aí o nome das filhas de Zelofeade aparecem. O Eterno coloca o nome delas em um censo onde era para colocar os homens, acima de 20 anos como guerreiros. Nós vemos no meio desses guerreiros 5 mulheres.
nós sabemos também e observamos que não constava na Torá normas, né, nas normas relacionadas à propriedade, posteridade, não constava a questão que foi levantada por elas. E nós sabemos que quando elas levantam essa questão, poderia ter até um problema com os irmãos homens, né, de Zelofeade. Uma vez que Zelofeade não tinha filhos, aquela herança, aquela parte da terra, ficaria para os irmãos, né, dele, homens. Mas elas levantam a situação de tal maneira que não há guerra com relação aos irmãos Zelofeade. Porque nós sabemos que como que é a voz da mulher no Oriente Médio Asiático. Nós entendemos como é a voz. Quando é um homem que fala, quando é uma mulher que fala. E nós vemos também as atitudes delas. Como nós já falamos, que elas honraram a outros homens, no caso se morresse sem ter filhos. E Moshe, nós vemos dentro da atitude delas, que Moshe se tornou intercessor perante a corte celestial por causa do mérito das 5 mulheres. É claro que nos remete a Mateus capítulo 5, nesse exato momento. Nós somos levados ao livro de Mateus capítulo 25, a partir do primeiro verso até o verso 11, aonde é narrado sobre 10 donzelas. E entre essas 10 donzelas, nós temos 5 novamente mulheres. 5 mulheres prudentes e 5 imprudentes. Mas a narrativa de Mateus diz que elas não são imprudentes, elas são tolas. E o que nós vemos dentro dessa narrativa é que as prudentes estão preparadas. Mulheres, 5 mulheres prudentes preparadas, ornamentadas para o que estava por vir. E nós vemos 5 imprudentes, 5 tolas, desarrumadas. Não estavam com as vestes, não estavam com o óleo necessário. E as tolas chegam a pedir um pouco de óleo. Mas as prudentes falaram, se fizesse isso, seria o fim. Elas foram contratadas para um objetivo. E se elas passassem também um pouco do seu óleo para a botija das outras, não haveria nem para umas nem para outras, e aquele propósito maior não aconteceria. No caso, um casamento. Casamento fala de levar um nome adiante. Casamento fala de frutos, de morachá, de herança, de filhos, posteridade. Mas as prudentes, percebendo o quão tola eram as demais, que elas responderam, não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso. Não podemos dividir. E aí, nós vemos a necessidade de estar preparado. A necessidade de ser prudente. Está preparada, está preparado, pois tudo acontece de repente. Então, de repente, Zelofeade morre. De repente, está acontecendo um censo de homens, de guerreiros. De repente, está acontecendo uma divisão de terras. De repente, Moshe Rabbeinu está, juntamente com os líderes, observando essa nova lei relacionada à propriedade. De repente, as 5 mulheres, filhas de Zelofeade, observando toda aquela situação. Sim,
24 mil homens, 24 mil pessoas que acabaram de falecer. Elas observavam, acabamos de sair de uma rebelião de Cora, acabamos de sair de um período de murmuração, acabamos de sair, estamos ainda em um momento de conflito ainda, né? Nós vimos que os líderes ficaram pasmos, parados, frente àquela atitude de Zinri e àquela midianita. Mas nós vimos que Pinchas teve uma atitude e eliminou o mal, extirpou o mal. Elas sabem o momento exato de ficarem de pé perante Moshe Rabbeinu. Elas sabem o momento exato e as palavras exatas para serem ditas, para não ferir os irmãos de seu falecido pai, para não ferir Moshe Rabbeinu, para não ferir Eleazar, para não ferir os líderes de cada tribo e os líderes de cada família. E Moshe, ele se coloca, ele se apresenta como intercessor. Marlá, Noar, Roglar, Milcar e Tisra. Elas se aproximam de Moshe. E elas dizem desta forma: que o nome de nosso pai não seja perdido para seu clã só porque ele não teve filhos. Dê-nos uma propriedade entre os parentes de nosso pai. Números 27, 4. E é interessante que o pedido delas, que a forma como elas apresentam a sua retórica é idêntica com o princípio de Yosef em Bereshit 50, verso 25. Da mesma forma como ele diz, vocês devem trazer meus restos mortais da terra, né, do Egito. Eles devem trazer os restos mortais assim também suas filhas valorizavam a terra, como nós acabamos de ver em Números 27, 4. Dá-nos uma propriedade. Assim como Yosef, o justo, nós vemos também as 5 filhas, Marlá, Noar, Roglar, Milcar e Tizar, justas, fazendo a mesma petição com relação à terra, com relação à propriedade. Elas pedem da mesma maneira como Yosef pediu, para que fosse levado seus restos mortais para a terra, para a sua propriedade, né? Quando alcançassem, quando subissem para Jerusalém e deixassem que descansassem lá os seus ossos, os seus restos mortais, da mesma maneira, elas pedem, dá-nos uma propriedade. Da mesma maneira como Yosef é justo e faz ações justas, as 5 mulheres também têm ações justas. E é interessante que nós vemos a genealogia. A genealogia, ela pode ser levada ou apontada para algo positivo ou para algo negativo.
Nesse caso, é dito que além de pedir a terra, que além de pedir a continuidade do nome, inspirado pelo Ruach HaKodesh, eles começam a traçar a linhagem do pai das 5 mulheres até chegar em Yosef. É trazido essa genealogia para lembrar que assim como ele é justo, elas também o são. Então, dentro dessa retórica, dentro dessa narrativa, em comparação a Yosef, essas 5 mulheres são justas, devam ser ouvidas. Moshe percebe isso e apresenta perante a corte celestial a petição haláquica. Quando há algo que é digno de louvor, de ser dito, seja homem ou mulher, justo ou justa, traça-se uma genealogia até o tronco daquela família. E nós também já vimos e percebemos que existe também genealogias que fazem conexões com algo negativo, que é o caso de 2 Reis 25:25. Ismael, filho de Netânia, filho de Zama, veio e assassinou Gedalias ben Arrincã. Então, nós temos aí um comentário de Sifri, números 133, verso 1, que existem conexões na Torá com relação às pessoas boas e às pessoas más. E uma vez que nós sabemos e somos sabedores disso, toda vez que nós observarmos uma genealogia sendo dita em meio ao texto, passem a observar o tronco, passem a observar as nuances do escritor. Isto é avaliar, estudar e meditar na Torá, miet a miet, passo a passo, verso a verso, palavra a palavra, de vírgula a vírgula. É interessante. Há um termo em hebraico que diz Vayakumu lifnei Moshe. Elas se levantaram diante de Moshe. E é dito Vatkravnar et Vatá Amodna. Elas chegam perto e ficam confiantes. 3 situações: levantar diante de Moshe, chegar perto de Moshe e ficar confiantes diante de Moshe e de todos os líderes. Uma breve explicação dessas 3 situações: levantar diante de Moshe, chegar perto de Moshe e ficar confiante perto de Moshe e também diante dos líderes. Ouçam. Elas explicam de forma racional o seu caso. Primeiro, elas neutralizam qualquer tensão residual relacionado à revolta de Cora. Elas declaram abertamente, e claramente que o pai delas não estava envolvido. Ponto. Segundo,
Elas declaram sua causa de forma convincente e justa. Ponto. Rashi, o grande comentarista medieval, canta, conta, fala os louvores dessas filhas ao observar que seus olhos viram o que os olhos de Moshe não viram. A escolha da postura e das palavras não é inconsequente na busca pelo resultado desejado. Elas sabem bem, né, com relação à coragem e kavod, respeito. Então elas usam no seu argumento coragem e kavod, respeito. E são elementos essenciais que as levaram, né, a um passo mais perto de perpetuar a memória de seu pai. Não pode faltar em nossas mulheres coragem e kavod, respeito. Eu vejo muita coragem para enfrentar o marido, eu vejo muita coragem para rebater o marido, eu vejo muita coragem para a discussão, para a briga, para a explosão. E eu vejo muita falta de respeito com a liderança, com o pai, com os maridos. Eu vejo muita falta de respeito, uma vez que está conectada ao marido, fazer menção com palavras de total desrespeito e depreciar o mesmo perante as pessoas com palavras e atitudes. Kavod, é necessário coragem e respeito aos líderes, aos maridos, aos homens. É necessário ter atitude, coragem para elevar, mesmo que o homem seja um banana frita. Coragem, peito, força. Saber que é prudente, saber que constrói, que edifica com as próprias mãos. É dentro disso que está o mérito dessas 5 mulheres. Serem ousadas para elevar, serem ousadas para edificar, para construir e não derrubar, e não enfrentar. E aí nós vemos que esta é a 4ª situação, ou o 4º caso dentro da Torá, na qual Moshe, ele fica sem uma resposta e ele vai imediatamente ao Eterno. É impressionante com a coragem e o respeito, a kavod correta relacionada a essas 5 mulheres, que ele não pergunta para o sumo sacerdote da época, Eleazar. Ele não pergunta para os líderes o que eles acham. Ele vai imediatamente a Hashem. E aqui nós vemos, em Levítico 24, do verso 10 ao 22, um dos 4 casos na qual Moshe vai diante do Eterno por não ter uma resposta, que é relacionado ao blasfemador. Depois nós vemos Números, capítulo 9, versos 6 a 14, sobre Pessa Sheni. E nós vemos Números, capítulo 15, verso 32 a 36, com relação ao violador do Shabat. E nós vemos, né, a 4ª, né, questão na Torá, essa das 5 filhas de Zlofeate. Eu quero, nesse exato momento, fazer menção de um estudo, de uma tradução, teóloga e escritora Maria E. E ela retrata sobre o mérito das mulheres de Jerusalém, das nossas queridas e amadas irmãs judias.
Nossa tradição inclui exemplos como Buria, no Talmud, no século I. As filhas de Rashi, no século XI. Azenat Barzani, a chefe da Yeshiva em Mossul. Kurdistão, no século XVII. E no início do século XX, Saara. Schnericher, na Polônia, que recebeu a aprovação de importantes líderes rabínicos, como o Gerer Heber e o Hofetz Haim e o Bezer Heber, para estabelecer as escolas Pais e Yaakov para mulheres jovens para conter a maré contra a assimilação. Na história do Talmud, a sabedoria dos homens é apresentada. Havia juízes que sabiam decidir, líderes que sabiam guiar, sacerdotes que sabiam santificar. As mulheres geralmente eram mais discretas e retraídas. Elas evoluíam na sombra de seus maridos, pais, irmãos. Este não era o caso de Bruria. Bruria não era apenas filha do rabino Hanania ben Peradion, irmã do rabino Shimon, esposa do eminente rabino Meir, mas, acima de tudo, ela era Bruria, a justa. Ela não sentia apreensão ou excitação em dar sua opinião sobre uma questão da halahá ou uma disputa espinhosa entre dois vizinhos, mesmo que fosse contra o que havia sido decidido pelos grandes da geração. Os sábios também frequentemente apelavam ao julgamento de Bruria, que sempre se mostrava repleto de sabedoria feminina, perspicaz e prática. O rabino Yehudá geralmente estava do lado da tzadeket, dessa justa Bruria, porque conhecia sua relevância e precisão. De fato, Bruria aprendeu mais de 300 questões de halahá por dia. O pai de Bruria, o Rabi Hanania ben Peradion, foi um dos 10 mártires mortos por Kiddush Hashem, santificação do nome divino, para o povo judeu. Seu carrasco colocou esponjas molhadas ao redor do seu corpo para diminuir o efeito das chamas e fazê-lo morrer suave e cruelmente. Vendo a dignidade e Kiddushá, santidade, do Rabi Hanania, enquanto o que ele estava experimentando era uma dor excruciante e desumana, o carrasco teve pena dele, retirou suas esponjas para acabar com seus sofrimentos e jogou no fogo para morrer ao lado do homem sagrado. Bruria não era apenas intelectualmente erudita, mas também detinha os segredos dessa sabedoria concreta, que somente os homens da terra têm. Quando sua irmã foi levada à força para a cidade de Antioquia, para viver uma vida de vergonha entre os romanos, Bruria não incitou em se mudar com seu marido para sentar-se ao lado dela para vigiá-la e salvá-la. Outra vez, o rabino Meir amaldiçoou os bêbados que por causa do barulho constante, impediam o tzadik de se concentrar em seu aprendizado. Bruria disse: não é mais justificado desejar a erradicação do mal do que os pescadores. Ela conhecia seu lugar e principalmente sabia quando demonstrar a compaixão e quando, ao contrário, ser inflexível. Se fosse necessário lembrar de uma única história de Bruria, seria aquela em que ela perdeu seus filhos no Shabat. Esse momento de silêncio é em respeito a isso. Porque é a que mostra que grande mulher ela era. E quão próxima de Hakadosh Baruhu ela era, a ponto de colocar a Torá antes de seus próprios sentimentos. O coração de sua mãe estava sangrando, sua tristeza apenas implorando para fluir. Mas ela deixou de lado como sentia, porque Hashem estava esperando por algo mais dela naquele momento.
Bruria perdeu seus 2 filhos no Shabat. Naquela época, ela estava sozinha. Ela os colocou em um quarto e os cobriu com um lençol. Quando seu marido, o Rabino Meir, chegou em casa e perguntou sobre seus filhos, Bruria simplesmente declarou que eles tinham saído um pouco mais cedo. O Shabat terminou sem que ela demonstrasse um pingo de tristeza. Ela esperou que seu marido fizesse Havdalah e tivesse, Melavé Malká. Após o que ela lhe contou as notícias, mas com grande sabedoria, ela preparou seu coração e especialmente seu espírito do Talmid Raham, de tal forma que ele sentiria uma dor menos intensa com o tempo. Ela disse a ele: fui incumbida da guarda dos pertences de alguém há algum tempo, e o dono veio buscá-los. O que devo fazer? A resposta do Rabino Meir foi imediata e clara: você deve devolvê-los. Qual é a pergunta, minha esposa? Ela o levou até os corpos sem vida de seus filhos, e quando a tristeza começou a dominar o Rabino Meir, Bruria, com uma força que não podemos imaginar, lembrou ao marido: o que você acabou de me dizer? Por que está triste? Hashem dá, Hashem pega de volta. Ele veio para recuperar o tesouro que nos confiou durante todos esses anos. Nosso dever é devolver a ele seus tesouros sem confusão. Esta mulher era uma rocha na qual toda a sua família e todos aqueles ao seu redor se apoiavam. Ela sabia da sua missão na terra, sabia o que o Criador do mundo esperava dela. E ela cumpriu essa missão com coragem e determinação. De nada adiantava ser muito discreta quando ela tinha as respostas ou reclamar quando a vida não lhe dava presentes. Essa atitude a teria distanciada da sua missão. Bruria representa para todas nós, mulheres judias, um magnífico modelo de sabedoria feminina. Que Kadosh Baruch Hu abençoe, proteja cada um de vocês. Os méritos dessas 5 mulheres de Zelofeade, as 5 filhas. Zelofeade significa minha sombra é Deus. Realmente, ele poderia descansar, porque o Eterno fez e gerou ali 5 galhos fortes. Que Baruch Hashem levante nesta casa mulheres como as 5 filhas de Zelofeade, mulheres como Buria. E por que não citar as filhas de Irash? Sábias, mulheres citadas por vários rabinos, devido à sua beleza e devido principalmente à sua sabedoria. Lembrando que as filhas de Irash, os homens que nasceram delas, tornaram-se grandes estudiosos da Torá. Os homens que casaram com elas se tornaram grandes estudiosos da Torá. Que as mulheres venham ascender os homens e não derrubá-los. Que as filhas venham a ter respeitos e honra por seu pai, por seu líder. Em nome de Yeshua, o nosso Mashiach, que seja perpétuo a atitude dessas mulheres judias. Em nome de Yeshua. Amém ve amém. Pelos méritos de Yeshua. Amém ve amém. Assim seja para todo sempre. Shabbat Shalom a todos.